Então, eu disse para abrir em Mateus 15:11. Mateus 15:11. O título que temos para hoje é Tudo o que sai, tudo o que sai, tudo o que sai. Antes de nós lermos, eu quero-vos explicar o que é que estava a acontecer aqui. Os discípulos foram para comer, e segundo o costume, e segundo os bons hábitos de limpeza e de tudo mais, de higiene, os discípulos lavavam, ou deveriam ter lavado as mãos, como era costume também entre os judeus, e como o bom costume de higiene deveriam fazer. Mas eles não o fizeram, não lavaram as mãos e começaram logo a comer. E portanto, os sacerdotes da altura acharam isto muito indigno e muito ficaram indignados, admirados, até e com tudo isto. E então o que é que fizeram? Disseram isso a Jesus. Então, mas os teus discípulos não lavam as mãos? E depois aqui, depois de ter falado de várias coisas, Jesus chega a esta altura em que ele diz, Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Eu já vos trouxe várias vezes aqui este versículo e eu quero-vos trazer mais uma vez porque é muito importante para a nossa vida. Hoje, ainda a falar com outras pessoas, inclusive com um pastor, eu estava a falar sobre isto e estava a falar que o que nós falamos realmente é daquilo que nós estamos cheios. Todas as nossas ações que nós fazemos têm a ver como nós estamos interiormente. Isto quer dizer, se nós estamos a deixar que o mundo à nossa volta nos contamine, nós vamos ficar igual ao mundo. Isto quer dizer que no sítio onde nós estamos a trabalhar, no sítio onde há a nossa casa, na nossa vizinhança, em tudo onde nós estamos, se há contendas, se há litígios, se há conflitos, se nós deixamos esses conflitos chegar à nossa vida, nós vamos começar a falar esses conflitos e começar a entrar nesses conflitos também. Não é por acaso que cada vez que lemos a palavra de Deus, ela é uma palavra de fé, de confiança, uma palavra positiva, uma palavra que diz que Deus é connosco e se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Em que Deus nos diz a toda a altura, a todo o tempo, de capa a capa, desde o princípio da Bíblia até ao fim, eu sou o Senhor. E é aqui que nós temos que pensar e repensar a nossa forma de viver. Há situações na nossa vida que às vezes não são boas. E ninguém vai dizer que não, não, eu tenho tudo bem na minha vida. Há coisas às vezes que não estão tão bem. Como reagir a todas essas coisas? É muito simples. Se você estiver cheio de Deus, você tem uma reação positiva. Se você não estiver tão cheio de Deus, a sua reação vai ser negativa. E você vai criar problemas. É impressionante as respostas que Jesus dava cada vez que lhe perguntavam alguma coisa. Se você ler, é impressionante que todas as respostas que Jesus dava, as pessoas ficavam sem resposta para ele. Inclusive, uma das vezes, chegaram ao pé dele e disseram-lhe, porquê é que tu fazes estas coisas? E Jesus lhes disse, se vocês me responderem uma pergunta que eu vou fazer, eu os responderei. E ele perguntou, vocês pensam que o batismo de João Batista era da terra ou do céu? E eles ficaram a pensar e dizer, se dizemos que é da terra,
o povo diz que ele era um profeta, portanto vai-se voltar contra nós. Se dizemos que é do céu, o povo também se vai voltar contra nós. Então não responderam. E Jesus lhes respondeu, também eu não vos respondo à pergunta que vocês fizeram. Tudo, quando Jesus respondia, havia sabedoria. Mas de onde é que ele estava a receber essa sabedoria? Não, ele é o Filho de Deus, sim, mas ele tinha o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que habita dentro de nós. Não é por acaso que a palavra de Deus diz, sejais tardios no falar e em irar. Tardios. Levem tempo para responder. Dai tempo ao Espírito de Deus. Vou-lhe dar o exemplo. Se alguém estiver no nosso meio e nós queremos honrar essa pessoa, nós vamos perguntar a essa pessoa o que é que ele acha sobre um determinado assunto. Mas temos que dar tempo para essa pessoa responder. Agora, se não queremos saber da opinião da pessoa, nem sequer perguntamos nada. O Espírito faz exatamente o mesmo. Deixa dentro de nós ver qual a nossa reação. Se nós perguntamos a ele alguma coisa e se esperamos para a resposta ou se respondemos logo pela nossa boca. Se você esperar pela resposta, der tempo ao Espírito de Deus, ele vai dar sabedoria tal que ninguém se vai conseguir impedir ou virar-se contra si ou até responder ao que você falou. Eu vou-lhe dar o exemplo. Eu não, graças a Deus, eu volto a dizer outra vez, graças a Deus, por Ele, por o nosso Deus Altíssimo, graças a Deus. Porque eu sei que parte das respostas que eu dou tem a sabedoria dele e não a minha. E eu sei disso e reconheço isso plenamente. E eu uma das vezes fui-me questionado o seguinte, então, mas o que é que tu achas sobre Maria? Um católico me perguntava a mim o que é que eu achava sobre Maria. E eu respondia, Maria é a mãe de Jesus, foi mãe de Jesus, foi agraciada por Deus para engravidar sendo virgem. Está bem, mas o que é que tu achas sobre o culto a Maria e tudo isso? Foi a pergunta dele. Graças a Deus que eu fiz uma pausa. Graças a Deus que a resposta veio pela parte de Deus. Graças a Deus. E eu virei-me e perguntei-lhe a ele, desculpa, tu foste batizado em nome de quem? E ele, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu virei-me e disse, a esses adorarás e não adorarás a mais ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você tem que esperar em Deus, tem que dar a possibilidade de o Espírito Santo lhe revelar o que é que vai responder. Não, eu sei como responder. Não, espere, nem toda a gente é igual. Nem toda a resposta é igual para toda a gente. Espere em Deus. Se você dá a Deus a possibilidade de ele dar opinião, e se você age perante a opinião de Deus e age conforme a opinião que Deus deu para si, você vai ser abençoado. Você está a honrar a Deus com a sua vida. Cada vez que você está cheio de ira, cheio de revolta, e você responde, o que está a falar é a sua carne, é a sua vida terrena, carnal, que está a responder. Não está a responder o Espírito de Deus dentro de si. E aquele que você alimenta mais é aquele que se vai tornar mais forte. Uma vez, num filme, diziam o seguinte, que havia dentro de cada pessoa um lobo bom e um lobo mau. A alegoria é assim um pouco esquisita. Mas e a pessoa que escutava, ouvia e dizia, então, mas e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que alimentares é o que se tornará mais forte dentro de ti. Até isso quer dizer exatamente o mesmo.
conosco. Ou nós damos alimento mais à nossa vida carnal, ou damos mais alimento à nossa vida espiritual. Aquele que mais nós alimentarmos é aquele que se tornará mais forte dentro de nós. Se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, se encher dos conceitos e de que as palavras que Deus nos disse para nós, você se tornará mais forte em espírito e as suas reações sempre vão ser espirituais, vão ser fortes em Deus. Eu vou-vos dar o exemplo. Uma pessoa vem uma dor. Pela sua cabeça, o que é que passa? Tem que ir ao médico. Tem que ir tomar aquilo. Tem que fazer aquilo. Tem que fazer... É a sua reação da sua carne. É tentar solução para um problema que lhe apareceu. Se você estiver cheio da palavra de Deus, a sua reação foi: eu não aceito a dor, eu não aceito a doença, porque Jesus pagou na cruz por tudo. Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade e as minhas dores, e para as suas pisaduras eu fui sarado. Eu não aceito na minha vida enfermidade, porque não vem de Deus para mim. E tudo o que é bom vem para mim, tudo o que é mau se afasta de mim, no nome de Jesus. Estão a perceber a diferença entre estar cheio de Deus e estar cheio do mundo? A boca, como disse Jesus, o contamina o homem, não o que entra na boca, mas o que sai da boca. O que sai da sua boca vai contaminar todo o seu corpo. Então, mas quer dizer, mas certo tipo de alimentos, eu não estou a dizer que cada pessoa, ouçam bem uma coisa, cada pessoa deve fazer o tipo de alimentação que acha que deve fazer. Isso tem a ver com a pessoa. Mas isso eu vou estar a beneficiar o meu corpo. Eu não estou a dizer o contrário. Nem digo nada a favor. Eu vou-lhe só dizer o que Deus diz. E o que Deus diz, o que você fala, contamina muito mais o seu corpo do que você come. Se você agarra e diz que come uma alimentação saudável, come tudo saudável e não sei o quê, e continua a falar mal, a sua vida vai ficar mal por causa daquilo que você fala. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da nossa boca. São as palavras que nós falamos. Isso é que faz com que nós sejamos abençoados ou amaldiçoados. Porquê que tanto isso? Porquê que semanas após semanas eu tenho insistido nisso? Porque se nós não mudamos a nossa forma de falar, como é que queremos que Deus nos abençoe? Se não estamos a dar a Ele as matérias-primas que Ele precisa. Ouça, quando nós queremos que um pedreiro construa uma casa, nós temos que dar... como é que se chama? Tijolos, todos os apetrechos para que ele possa construir. Tijolos, cimento, pedra, ferro, é preciso tudo isso. Para Deus poder construir a nossa vida, Ele precisa das nossas palavras, falando a palavra dEle, falando o que é correto. Cada vez que nós falamos coisas erradas e contra nós, estamos a dar, sim, algo para o diabo construir, para nos destruir. Agora, como é que isso vem? Vem naturalmente cada vez que você medita mais e cada vez mais na palavra de Deus. O que vai acontecer é que cada vez que você medita, você está-se a encher de Deus. Não é por acaso que a Bíblia Sagrada tem o Espírito de Deus. E cada vez que nós lemos a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus nos enche a nossa vida. Por isso é que nós dizemos tantas vezes que temos de ter cuidado com o que lemos, que devemos ter cuidado com o que ouvimos, porque isso nos vai prejudicar muito. Porque à medida que somos cheios, depois vamos falar
daquilo que estamos cheios. E se estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos falar o que é bênção. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, apesar de nós estarmos a orar, apesar de nós estarmos a ir à igreja, apesar de nós estarmos a fazer tudo isso, se nós não estamos cheios da palavra de Deus, o que vai sair da nossa boca é algo que é errado e não é a palavra de Deus. Isso quer dizer que as nossas reações vão ser reações como o do mundo é e não como filhos de Deus. Isto é muito importante para a nossa vida. Nós queremos a bênção de Deus e se eu disser, se alguém aqui quer a bênção, eu acredito que toda a gente mete as mãos no ar e as duas mãos e até os dois pés no ar, se fosse preciso, porque quer a bênção de Deus. Mas, no entanto, você tem que trabalhar para que Deus, na sua vida, possa pôr a bênção. Então há conceitos que nós temos que estão errados. Há maneiras de pensar que nós temos que estão erradas. E nós temos que limpar a nossa vida dos conceitos errados e colar na nossa vida os conceitos de Deus. Eu não falei em colocar, mas colar. Porque colar fica agarrado mesmo a nós. Em todas as circunstâncias do qual nós vivemos, nós temos que nos lembrar qual a reação certa. Eu, por exemplo, eu posso dizer que houve uma altura na minha vida, cada vez que eu entrava para dentro do meu carro, não do carro que eu tenho atualmente, mas um carro anterior, eu entrava para dentro do carro e cada vez que eu metia as mãos no volante, eu tinha a sensação que ia ter o acidente. A mesma sensação de antes de ter um acidente. E cada vez que eu entrava para dentro do carro, a minha reação não era de preocupação, não era de começar a andar com mais cuidado, de conduzir com mais cuidado, não. Eu cada vez que eu orava, era sempre a mesma coisa e eu dizia, obrigada Pai, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até a mim, nem a este carro, no nome de Jesus. Realmente, agora à medida que falava disso, Deus me lembrou de um acidente do qual me livrou com esse mesmo carro. Porquê? Porque apesar de eu sentir que poderia ter um acidente com ele, eu orava sempre o que Deus diz a meu favor. E isso trouxe bênção para a minha vida. Eu não tive esse acidente. Glória a Deus. Mas eu tive que fazer alguma coisa. Às vezes aparecem-nos informações a nós. E agora? Como é que vai ser? E agora não te vais chafar? E agora não vais conseguir? E a sua reação, naquele momento, é a reação mais importante que você pode ter. E se você disser, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim. Você está a falar não palavras que você está habituado a ouvir, mas palavras que estão dentro de si, que reagem dentro de si. Porque você tem essas palavras dentro do seu coração. E o coração fala daquilo que está cheio. Se você está cheio de amargura, está cheio de raiva, de revolta, é disso que a sua boca vai falar. Se você está cheio de paz, está cheio de Deus, você vai falar de paz, vai falar de bênção, mesmo quando as outras pessoas se voltam contra si. Ouça, um dos exemplos disso, muito grandes, foi Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, não era apóstolo, foi ungido para servir às mesas e estava cheio do Espírito de Deus e fazia milagres. Mas os sacerdotes da altura agarraram-no e que tentavam culpá-lo a ele, mas não conseguiram sequer fazê-lo calar. Porque o Espírito de Deus falava pela boca dele. De tal forma que foi que ele falou de paz. Falou de paz. Mas quiseram-no matar e mataram-no, apedrejaram-no até à morte, pois até ao final ele falou o que o Espírito Santo falava. E ele dizia, Pai, não lhes impute pecados por aquilo que eles estão a fazer. Você entende? Mesmo quando os outros nos magoam, nos fazem mal, se nós estivermos cheios de Deus, a nossa reação vai ser de bênção para essas pessoas e não de maldição.
Agora, se você estiver cheio do mundo, você vai ter a mesma reação que o mundo tem. A reação de agarrar e se revoltar e se defender e fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer... Reação do mundo. Reação de Deus é a reação de paz. O que é que você está cheio? Você e eu, somos todos. Porque todos estamos nesta terra, todos passamos pelas mesmas coisas. Nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Encher com palavras de paz, de prosperidade, de fé, de confiança, de amor. Então não importa o sítio onde estivermos e o que é que estivermos a acontecer ou a passar, a nossa palavra vai ser sempre de confiança. Eu vou-te dar o exemplo. Davi e Golias, uma das histórias mais conhecidas na Bíblia e uma das histórias mais conhecidas mesmo entre toda a gente. E toda a gente fala que Golias era muito grande e Davi era muito pequeno. E você sabe que Davi chegou ao pé do rei e diz: eu vou lutar contra esse incircunciso, eu vou lutar contra esse homem. E todos ficaram de boca aberta para ele e, na altura, o rei agarrou e tentou meter a armadura dele em Davi. E Davi vestiu e disse: eu não me consigo mexer. Porquê? Porque o rei não estava a ver as coisas pelos olhos da parte de Deus, estava a ver as coisas pelo lado carnal do mundo. E pelo lado carnal do mundo, Davi tinha que ter uma espada, Davi tinha que ter uma armadura, Davi tinha que estar munido para poder lutar. Mas Davi não estava habituado a isso. Estava habituado a estar e lutar com Deus. Então ele rejeitou as armas do mundo e recebeu as armas de Deus. Foi algumas pedras. Você sabe que algumas pedras foi o suficiente para matar o Golias? Porque o poder de Deus se revela na nossa fraqueza. É impressionante como Deus faz as coisas. Davi agarrou na sua funda, que é um pedaço de couro, com uma corda, meteu lá a pedra, virou, começou a andar, a rodar aquilo com muita velocidade, largou uma das pontas e foi a pedra contra Golias, bateu-lhe na cabeça e o fez desmaiar. E com a espada do próprio Golias, Davi lhe tirou a cabeça. As armas do mundo não são as armas que nós lutamos. As armas que nós temos são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para a destruição daquilo que tudo nos quer mandar para baixo. E nós temos que colocar essas armas dentro de nós, do nosso coração. Eu quero-vos mostrar aqui algo muito importante. Lucas 6:45. Vamos lá abrir. Lucas 6:45. O que é que o homem fala? O homem vai falar daquilo que está cheio. Se você não estiver cheio de Deus, você não vai falar as coisas que Deus quer que você fale. Vamos ver aqui em Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Se você vê televisão e nessa televisão há conflito, você vai ficar conflituoso.
Eu não vou dizer, nem vou, não interessa isso, não interessa que programa é, mas apareceu na televisão portuguesa um programa que qual eu gostei muito. Pareceu muito interessante ao princípio e gostei bastante e então estava interessado em ver. Porque era alguma coisa que transmitia alegria e eu gostei disso. E então vi. Mas agora, a um determinado ponto, depois de passar alguns programas, começou a haver conflito nesse programa de televisão. Só aconteceu uma vez, foi o suficiente para mim, nunca mais vi. Eu não quero conflitos. Eu não quero ver conflitos. Eu não quero saber de conflitos. Eu fujo deles e também não quero que eles entrem na minha vida. Eu não quero receber a revolta dos outros, injustiça dos outros. Eu não quero saber isso na minha vida. Porque senão eu vou ficar revoltado. E eu vou me revoltar também. E eu não quero isso. Eu quero paz de Deus. Às vezes há coisas que acontecem aos outros que nós dizemos, mas porquê? Você não sabe tudo das pessoas. Mantenha-se em Deus. Não seja não seja participante dos pecados alheios. Você não sabe o que se passa na vida dessa pessoa. Então, se você não sabe, fique quieto. Quer ajudar essa pessoa em silêncio, no silêncio da sua casa, ora por essa pessoa. Não ao pé dessa pessoa, não ao pé dos outros. Quando você estiver sozinho, ore por essa pessoa. Ajude-a. Mas não reaja a favor dela. Eu vou-te explicar que na minha vida eu aprendi, e não aprendi da forma mais simpática, foi bem pelo contrário, da forma mais dura, aprendi que eu não me posso meter em frente aos outros, nem tentar defender os outros. Porquê? Porque eu não sei tudo. E houve uma das vezes que eu me tentei defender os outros e caiu-me tudo em cima de mim. Sem eu ter culpa de nada. O erro que estava destinado a essa pessoa veio sobre mim porque eu me pus à frente. E eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que orar, quebrar a maldição, mudar as coisas. Mas não tenho que me pôr à frente de nada nem de ninguém. Deus fará a sua justiça. Nossa boca vai falar o que o nosso coração está cheio. Se você está cheio de coração triste, está amargurado, está chateado com as coisas, a sua boca vai acabar por falar isso. Mas vale você calar-se, então. Mas se você enche da palavra de Deus, enche das coisas boas de Deus, o seu coração perante as atitudes quando lhe fazem mal, você fala de bênção para ela. Não te deixe vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Porque fazendo assim, você está a dizer que Deus é maior do que o diabo, do que esta terra. O Deus que reside dentro de nós é maior do que esta terra toda. Porque mesmo quando nos tentam fazer mal, nós fazemos o bem e vencemos o mal no nome de Jesus. O que o nosso coração estiver cheio, é disso que a nossa boca vai falar. Portanto, é muito fácil você identificar pessoas que estão na igreja, que muitas das vezes só falam tristeza, só falam desânimo, só falam desencorajamento, só falam que as coisas não estão a funcionar, que não vão funcionar, que não estão a dar. Elas estão a ouvir o mundo mais do que estão a ouvir a Deus. A essas pessoas eu lhes digo, você tem que mudar a sua forma de viver. Comece a meditar na Bíblia. Eu tenho para download, inclusive na minha página, vocês podem aceder através dos links, podem aceder à página da internet, e na página da internet está lá para download algo que fala sobre cura divina.
Você medite na palavra de Deus. Não deixe o diabo vencer na sua vida. Ele não tem que vencer. Deus já venceu. Deus já o libertou. Deus já o abençoou. Não deixe o diabo vencer na sua vida. Vença-o com as armas que Deus lhe deu. Armas que são espirituais, fortes, para a destruição de tudo o que se levanta contra nós. Encha-se com a palavra de Deus. Veja o que Deus fez. Ele é o Deus que nos sara. Ele diz, eu não porei sobre vocês as enfermidades do Egito, porque eu sou o Deus que sara. Isso quer dizer que pode vir alguma coisa, mas vem por um caminho, mas tem que fugir por 7. Mas você tem que o mandar embora, porque senão ele fica. Você já viu as moscas? Já. Às vezes estamos a comer e estão a tentar meter no prato. E o que é que nós fazemos? Deixamos que elas fiquem no prato ou afugentamos? Afugentamos. Então o que é que você está a fazer ao diabo? Está a deixar que ele coma no seu prato a sua comida? Ou está a afugentá-lo? Sai da minha vida, de nome de Jesus. Tira as tuas mãos das minhas finanças. Tira as tuas mãos do meu corpo. Eu declaro que eu estou sarado e curado do meu corpo no nome de Jesus. Tira as tuas mãos da minha família. Eu declaro, a minha família, todos os membros da minha família têm a sua mente liberta no nome de Jesus. São abençoados e servos do Deus Altíssimo no nome de Jesus. Cada um dos elementos da minha família faz a vontade do meu Deus, não a sua vontade. Fale o que você quer. Fale o que você quer. No nome de Jesus Cristo. Você vai ser abençoado. Não tente fazer as coisas pelas suas próprias mãos. Faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. Seja abençoado. Não deixe o mundo vencer. Porque o mundo não pode vencer, nem vai vencer, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior. Houve uma altura no Velho Testamento que um rei queria lutar e queria apanhar e queria fazer esquemas para poder apanhar o rei de Israel. E o homem de Deus virava-se e dizia, olha, não passes por tal sítio e tal sítio. E cada vez que havia armadilhas para tentar apanhar o rei de Israel, essas armadilhas sempre não funcionaram. O rei da outra que queria apanhar o rei de Israel começou a ficar chateado e dizer, eu devo ter alguém aqui dentro que está a dizer ao rei de Israel para não passar em tal sítio e tal sítio. E então já estava a pensar em matar alguns dos seus generais. Mas os generais levantaram-se e disseram, não, é que lá em Israel eles têm um homem de Deus. E o homem de Deus sabe tudo o que tu pensas. Até sabe tudo o que se passa no teu quarto de dormir. E o rei ficou, é? Esse homem é assim? Então vamos agarrar um exército e vamos levar até lá esse homem. E então, quando o homem de Deus se levantou e o seu empregado se levantou, o empregado, quando foi à janela, viu um grande exército que ia contra eles. E ele chegou ao pé do homem de Deus, olha o exército que vem contra nós, são tantos. E o homem de Deus virou-se e disse assim, Pai, te peço que lhe abras os olhos para que ele veja. E ele então viu os carros de fogo que andavam à volta deles, os milhares de anjos que eles tinham com eles. Mais são os que estão com eles do que estão com os outros. E depois disto ele orou e disse, Pai, fere-os de cegueira. E então chegou ao pé deles, o homem que vocês procuram não está aqui. E levou-os para o meio da cidade. E quando eles estavam no meio da cidade, que já estavam rodeados das tropas de Israel, disse-lhe, abre-lhe os olhos.
E quando eles abriram os olhos, viam que estavam no meio de Israel, onde estava todo o exército de Israel. E o rei perguntou ao homem de Deus: o que é que fazemos? Matamos-os? E ele disse: não, dá-lhes de comer. Dá-lhes de comer e mandou-os embora. E por causa disso, desta ação, durante 20 anos, não foram atacados. Você percebe? Você entende? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Quem é que inclinou-se esses homens para atacar o homem de Deus? Quem é que inclinou esses homens para atacar o reino de Israel? Foi o diabo. Mas Deus venceu o mal com o bem. Exatamente o que você tem que fazer na sua vida. Você tem que vencer o mal com o bem. Fazendo o bem. Confiando em Deus. Que Ele é por si. E porque Ele é por si, ninguém pode ser contra si. Em nome de Jesus.